Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de bruxaria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente não conhece e muita gente conhece por outros nomes. Larvas astrais. E aí, por que muita gente conhece por outros nomes? Porque larvas astrais é o nome que a gente dá a isso na bruxaria. Se você for de outras práticas, você pode conhecer como espíritos obsessores, você pode conhecer como eguns, tem várias nomenclaturas. Então, primeiro a gente vai entender o que são Primeiro a gente vai entender o que são larvas astrais e miasmas e a diferença entre eles. E por que é importante entender o que são essas energias. Mas vamos começar bem do comecinho. O que são? Como surgem? E quais são os efeitos no campo energético? Larvas astrais são formas de pensamento densas que se alimentam de emoções e vibrações negativas e que se desenvolvem no plano astral inferior. No universo esotérico e espiritualista, elas são consideradas entidades parasitas que se alojam no campo energético de uma pessoa ou no ambiente ou em objetos, drenando a energia vital e influenciando negativamente pensamentos, emoções e até a saúde física. Tá, mas como que elas se formam? As larvas astrais, elas nascem da energia psíquica humana. Quando uma pessoa alimenta pensamentos repetitivos de raiva, mágoa, inveja, culpa ou medo, por exemplo, ela vai gerar uma vibração densa que pode, com o tempo, dar origem a uma forma energética semiconsciente. Essas formas ganham força à medida que são alimentadas por emoções semelhantes, seja da própria pessoa ou seja de pessoas próximas a elas. Então, você tá com raiva, você conta para alguém e alguém fica com raiva junto com você, duas pessoas, é muito mais raiva. Mas não são só pessoas. Ambientes com discussões frequentes, vícios em álcool, jogo, drogas, relações abusivas ou práticas espirituais sem proteção adequada são verdadeiros berçários para larvas astrais, porque vai ajudar a proliferar esse tipo de entidade. Em geral, a gente entende que as larvas não possuem uma forma física, mas alguns médiuns ou videntes, clarividentes, podem ver formas nelas. Pode ser insetos ou pode ser realmente espíritos. Elas vão aderir ao campo áurico, especialmente nos chakras, que são mais vulneráveis, como o plexo solar, que está aqui perto do umbigo. Também no chakra cardíaco e no laríngeo, é aquela sensação de nó na garganta. E assim, eu não gosto dessa parte fantasiosa, né? Mas essas larvas, esses padrões energéticos, eles existem. E eles costumam criar uma espécie de dependência emocional, levando a pessoa que tá com aquilo a repetir padrões autodestrutivos. Tá, mas existe larva astral e existe doença mesmo. E como é que eu sei? Bom, algumas características de larvas astrais são um cansaço crônico sem causa aparente, que também pode estar ligado à depressão, mas que não vai passar com o uso de medicamento, pensamentos negativos recorrentes ou obsessivos, pesadelo, insônia ou sensação de presença de alguma coisa perto de você durante o sono, sensação de peso nos ombros, na nuca, no peito, falta de motivação, desânimo profundo, um não conseguir fazer as tarefas, tá muito irritado sempre ou ter muitas mudanças de humor. E aí, assim, é importante destacar que esses sintomas, eles também podem ser físicos ou psicológicos. E que a gente sempre busca um médico para estar bem amparado. Porque não adianta só cuidar de uma parte, não adianta cuidar da parte espiritual e não cuidar da parte física e emocional. A gente tem que cuidar de um todo. Falamos algumas coisas, mas onde as larvas podem se fixar? Nós acreditamos que nós temos o corpo físico e aí nós temos outros corpos mais sutis. E essas larvas, elas vão estar nesses corpos. Então, alguns pontos de energia, como os chakras, eles são verdadeiros ímãs para as larvas astrais. Mas eu
também falei que elas podem estar nos ambientes, principalmente onde a gente tem sujeira, pouca ventilação, pouca luz, excesso de lixo, excesso de apego. E em objetos, especialmente aqueles que têm simbolismo negativo ou que te trazem lembranças de dor. Desapegar é sempre bom. Não tô falando que você não possa ter lembranças, mas guardar algo que te traga más recordações nunca vai te fazer bem. E falando em o que não faz bem, nós temos as miasmas. As miasmas são resíduos energéticos que influenciam o corpo e a alma. Ainda nesse campo da espiritualidade, as miasmas elas são compreendidas como resíduos energéticos densos que se acumulam no campo vibracional das pessoas. E elas vão ser originadas por emoções mal processadas, traumas, pensamentos repetitivos e também por doenças físicas. Elas são formas sutis, mas potentes de desarmonia e elas podem ser o início de processos de desequilíbrios mais profundos que vão te afetar mental, emocional e espiritualmente. O termo miasma vem da medicina antiga e da homeopatia, onde ele era usado para descrever a herança energética da doença. Então, no campo espiritualista, ele passou a ser representado como impressões vibracionais negativas que vão se instalar no campo áurico e nos corpos sutis. Como que os miasmas se formam? Com emoções negativas persistentes. A gente já falou isso nas larvas, mas emoções como mágoa, ressentimento, ciúme, raiva, medo, elas trazem uma vibração baixa. Mas as miasmas também são formadas por experiências traumáticas, como choques emocionais, como traumas mesmo, situações bem ruins. E também com crenças limitantes, autossabotagem, pensamento de inferioridade. E aí elas podem sair do campo emocional e passar para o físico. Porque cada enfermidade pode te deixar com um rastro energético. Então, você torce o pé e aí você fica se sentindo mal porque você não está ajudando tanto em casa. E aí vem esses sentimentos negativos e você vai começar a acumular eles dentro de você, dentro do seu campo energético. Diferente das larvas astrais, os miasmas, eles não são forma pensamento consciente, ou seja, eles são resíduos de energia estagnada. É como se eles fossem umas nuvens, umas coisas tóxicas que vão se acumular e que, se não forem tratados, podem se cristalizar e trazer muito desequilíbrio. Então, as larvas elas têm mais consciência, os miasmas eles são energias paradas. E aí a gente tem alguns tipos de miasma. Miasma emocional, causado por sentimentos não resolvidos. Miasma mental, que está relacionado a padrões de pensamentos limitantes, aquela sensação de eu não consigo. Mas nós temos miasmas kármicos, ligados a experiências de vidas passadas e principalmente de heranças espirituais, heranças ancestrais. A gente vai ter um papo só sobre isso, porque isso é bem complexo. E miasmas ambientais, que estão impregnados nas casas, nos objetos, nos locais, principalmente em locais históricos com muita dor. Tem que tomar muito cuidado quando a gente passa nesses locais. E aí, quais são os sintomas dos miasmas? É uma sensação de peso, ou na sua aura, ou nos seus chakras, doenças recorrentes que vão se arrastar por longos períodos. Então, você torce o pé, dali a 2 meses você torce o pé de novo e você fica nesse ciclo. Sensação de estagnação na sua vida, falta de clareza mental ou aquela sensação de confusão frequente, dificuldade de se liberar de padrões negativos. E qual que é o ponto? Se a gente não limpa esses miasmas, eles vão atuar como sementes para doenças espirituais ou físicas. Como eu te falei, você acaba entrando em padrões repetitivos e eles vão bloquear a sua circulação de energia vital. Eles vão facilitar o surgimento de depressão, desânimo, vão atrair doenças e aí sim, isso vai atrair larvas astrais, espíritos obsessores. Então, acho que até aqui deu para entender. Mas eu quero sempre frisar, nem tudo é espiritual.
A gente tem doenças espirituais que levam a doenças físicas e a gente tem doenças físicas que levam a doenças espirituais. E quando a gente vai tratar dos dois. Tá, mas como que a gente vai tratar isso? Porque mais que eliminar as larvas e os miasmas, o ideal é a gente manter uma rotina de prevenção energética. O cuidado constante com o corpo, com a mente, com o espírito é o que sustenta a proteção a longo prazo, o que vai evitar o acúmulo de energias densas e que vai fortalecer um bom campo vibracional. Então, a primeira coisa, limpeza. Nós vamos falar sobre banhos de erva. Como eu já falei, nós vamos fazer um saquinho de proteção. As ervas, elas são muito, muito, muito poderosas. E aí a gente tem elas em várias formas. Então, palo santo. Para defumar a casa quinzenalmente ou quando você sentir o ambiente carregado, é importantíssimo. Não tem palo santo, incenso. Não posso com incenso, não posso com fumaça em casa. Spray. Eu particularmente adoro essa colônia. A minha já tá acabando. A minha avó usava ela, gente. Isso é coisa muito de vó. E assim, você para defumar o ambiente, independente de com que seja, você vai fazer nos 4 cantos. Eu vou colocar algumas canções, tem uma delas que é de defumação, que é Minha Casa Tem 4 Cantos, cada canto tem Esta casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice e o divino Espírito Santo. Esta casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice e o divino Espírito Santo. A minha casa tem 4 cantos e eu vou defumar os 4. Então, de cima para baixo, os 4 cantos, sempre em direção à porta. Pedindo para que tudo que não pertence saia. Isso é muito importante. É a mentalização, é a vibração. Você tem que acreditar no que você está fazendo, porque quando você pede ajuda espiritual, ela vem. Mas se você não acreditar que aquilo vai dar certo, por que vai dar certo? Mas você pode não ter nada disso em casa e usar sal grosso. Você pega sal grosso e vai colocar nos 4 cantos da casa. Deixa aí meia hora, a gente vai falar de música daqui a pouco. Deixa aí meia hora, deixa tocar umas músicas que vão te levar. Depois você varre tudo pra fora da sua casa. Joga fora. Outra forma que a gente vai abrir mais é manter essa frequência com meditação, oração, músicas e contato com a natureza. Mas eu gosto bastante de falar de músicas. Por quê? Tudo no universo é vibração. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu adoro taças tibetanas e tudo que vibra. E tudo no universo é vibração. E essa vibração, ela é dada pelo som. E principalmente quando a gente canta. Os indianos, eles têm muito essa coisa de mantras e essas manifestações, e elas dão super certo. E apesar de eu não ser evangélica, eu uso muito hino evangélico, música gospel para isso. Por quê? Elas têm uma frequência lá em cima e você entende o que você está falando. Então você canta junto, e quando você canta, você faz com que o seu campo vibracional expanda, amplie, aumente, e é isso que você quer. Você pode colocar, eu vou colocar mantra? Vou. Você pode colocar um mantra? Pode. Mas talvez não dê tão certo, porque você não vai entender. Você pode colocar, a gente chama de música de macumba. Você pode colocar música de macumba? Pode. Mas a gente toma cuidado, porque quando a gente usa uma música de macumba, a gente está chamando uma entidade ou um orixá ou uma coisa assim. E se você não sabe bem como canalizar essa energia, pode ser muito forte para você. A música evangélica, ela não tem isso. Ela vai falar do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e você vai conseguir elevar a sua frequência energética. Você vai ver que é tiro e queda. Mas não adianta você limpar a sua casa, elevar o seu espírito e consumir um conteúdo ruim.
Ou seja, não adianta nada, depois que você fez tudo isso, você aceitar a ligação de um parente que não te faz bem, ou ver uma série que tem muita violência, ou entrar nas redes sociais e sentir inveja das pessoas que estão na praia. Vocês entendem isso? Tão importante quanto limpar é se manter limpo. Então, se você não tá se sentindo bem, vai assistir um filme bonito. Não entra no Instagram ou sei lá em que rede social para ver as pessoas postando um bando de coisas que não são verdadeiras, porque não são. Quem está se divertindo não posta foto. Geralmente, quando a gente está tendo um momento muito gostoso, a gente esquece de fotografar. Se você está vendo aquela foto bonita, montada, às vezes a pessoa nem está curtindo, ela só está lá. E também fica atento às suas palavras. Por quê? A garganta vibra. Então, se você vibra coisas boas, você fala coisas boas, vai reverberar. Se você falar ai que ódio, vai reverberar. O importante é que você crie um espaço sagrado para você, pode ser dentro da sua casa, e que você sempre resgate a sua espiritualidade, seja com uma vela, com incenso, com alguma coisa assim. É para isso que a gente está nesse grupo. Porque a natureza é a maior fonte de energia positiva que existe. E você pode ter imagens ou não, você pode ter símbolos ou não, e tá tudo bem. Você pode ter uma pedra que te faça lembrar de um momento gostoso na praia. Isso já é um símbolo. E apesar da gente falar muito de bruxaria, reza. Invoca os seus guias, mantém contato com a sua espiritualidade, com confiança e gratidão. A pergunta do vídeo passado era no que você acredita. E agora eu tô te falando, chegou a hora de você começar a buscar apoio naquilo que você acredita. Então sim, reza para o seu anjo da guarda, reza para o seu guia protetor, para o orixá, reza para a fada, se você acredita em fadas. Pede para que elas venham, porque todos esses elementos, elementais na verdade, eles têm uma vibração maior. E é tão importante olhar para dentro quanto olhar para fora. Por isso, eu sempre recomendo que você faça autoavaliações. E assim, não é uma venda de curso. Se você conhece o Desafio do Tarot, você sabe que ele pode ser feito gratuitamente. Mas você consegue usar os oráculos como um guia para te dizer aonde você pode melhorar. E assim, falando por cima, é interessante você se perguntar com regularidade, como é que você está se sentindo? O que o seu corpo está te dizendo? Você está em paz com seus pensamentos? O que está tirando essa paz? Porque aprender a reconhecer os sinais sutis de desequilíbrio vai te ajudar a prevenir. Você sentiu que você está perdendo a paz? Borrifa, spray em você, no seu ambiente. Sente isso. Isso é muito, muito importante. Você aprende a identificar e antes de ficar mal, você já eleva. O ideal é que a gente pudesse fazer rodas de cânticos e chantings e essas coisas. É difícil, mas eu sempre vou te falar. Busca apoio terapêutico. Busca tudo aquilo que te faça sentir bem e mantém isso na sua vida. Tenha também uma consciência na sua interação com as outras pessoas. Pratica o desapego energético. O que é isso? Depois que você tiver um encontro muito intenso, pode ser uma ligação muito intensa, se visualiza rompendo os laços negativos ou drenantes. Se você precisar, você coloca 2 velas, coloca barbante, acende e sente aquela energia ser rompida. É um feitiço bobo, mas muito poderoso. Porque nem toda relação que a gente tem, ela é boa ou positiva, mas nem toda relação que a gente tem, a gente pode cortar. A gente pode simplesmente falar, não gosto dessa pessoa, ela não me faz bem, não quero mais ela na minha vida, e isso ser uma realidade. Pode não ser. Você pode ter que conviver com essa pessoa, ela pode fazer parte da sua família, por exemplo.
mas você consegue cortar ela energeticamente. Se mentalmente ou fisicamente você literalmente cortar toda vez que você falar com ela ou tiver contato com a energia dela, pode ser por outras pessoas. Eu vou falar mais uma vez só para a gente ficar com isso bem forte. Saber reconhecer e identificar a presença de larvas astrais e miasmas é o primeiro passo para você poder iniciar um processo de limpeza e proteção eficaz. Como essas formas são sutis, não são visíveis aos olhos físicos, mas eles se manifestam de forma energética, emocional, mental, eles precisam de atenção. A sensibilidade espiritual e o autoconhecimento são ferramentas essenciais para esse processo. Mas vamos lá. Primeiro, sintoma energético. Sensação de peso nos ombros, no peito, nas costas, sem uma causa física. Então, eu dormi super bem, mas eu tô com uma coisa aqui. Atenção. Dificuldade de manter a sua energia boa. Então, você sente cansaço logo quando você acorda. Percepção de um campo pesado. Você entrou num ambiente, você começou a conversar com uma pessoa, você já sente o seu corpo enrijecer. Formigamento em pontos específicos, pode ser nos dedos, pode ser perto dos chakras. A gente também tem sinais emocionais, então pensamentos repetitivos, negativos, mesmo se você não tiver um motivo para isso. Explosão de raiva ou de tristeza intensa. Sensação de estar carregada após falar com alguém, ou após entrar num ambiente, ou depois de pegar num objeto. Dificuldade de se concentrar, ou de ter aquela clareza mental gostosa, começo, meio e fim. Baixa autoestima, sensação de vazio, de não pertencimento. E aí a gente tem também sintomas espirituais, pesadelos recorrentes, aquele sonho nítido, sonho real, aquele que você acorda e fala, isso foi um sonho? Sensação de presença durante o seu sono. Sensação que está sendo observado ou acompanhado. Vontade de se isolar do mundo sem uma razão clara. Aquela necessidade de isolamento não é necessidade, não necessariamente. Percepção de estagnação espiritual, como se alguma coisa não te deixasse evoluir espiritualmente. Você coloca uma música espiritual, alguém liga, o telefone, sabe assim, você não consegue. E também toma cuidado com doenças recorrentes ou sintomas que não desaparecem com tratamentos convencionais. Enxaqueca, dores na nuca, dores na lombar, aquela sensação de palidez ou aquela aparência de cansaço físico, problemas digestivos ou alterações intestinais quando ligadas à parte emocional. Então, alguém te liga, te dá uma dor de barriga ou te dá uma sensação, ou sabe? E toma muito cuidado com os lugares que você sente arrepio, desconforto, vontade de sair logo. Ambientes que são muito abafados, com objetos quebrados. O objeto está quebrado, joga fora. Cuidado com acúmulo de lixo, com poeira, com plantas que não florescem, não se desenvolvem sem explicação. Isso também é um sinal. E brigas frequentes, animais agitados. Talvez você até seja uma pessoa com mais sensibilidade energética e aí você pode captar visualmente ou ter a intuição dessas presenças, perceber formas escuras, campo vibracional turvo, vibração desconfortável. E aí você pode usar ferramentas como oráculos ou pêndulos para te ajudar a identificar isso. Não é difícil. Principalmente oráculos como o tarô, que fala de energias arquetípicas. Você vai trabalhar só com arcanos maiores. Embaralha, se concentra e pergunta, tem alguma coisa aqui? E fica mais fácil. Eu sei que esse assunto, ele é um assunto mais difícil da gente conversar, porque pode ser muita coisa. Pode ser só físico
ou pode ser físico e espiritual. Mas eu tenho para mim que quando a gente sente que a vida não tá fluindo, e não tá fluindo mesmo, a gente pode aumentar o nosso campo vibracional. Seja não, começando com as limpezas e terminando com meditação, mantra ou o que fizer sentido para você. Faça. Faz por 3 dias e vê a diferença. Você fez ali 10 minutinhos cantando por 3 dias e não viu diferença nenhuma? Me procura, vamos conversar, vamos ver se não tem outras práticas que se alinhem melhor com você, mas faça. Se você tá sentindo que tem alguma coisa de errada, é porque tem alguma coisa de errada. A sua intuição não falha. Às vezes a gente não quer parecer doido. Aí a gente fica assim, não, tá tudo bem. E não tá. E a gente pode fazer várias coisas para isso. Eu tô passando as mais básicas e depois a gente vai evoluir. Começando com as mais básicas, não tem como não melhorar. Isso é impossível. Mesmo que você esteja e que você não consiga tirar tudo sozinho, quando você fortalecer o seu campo áurico, ou seja, se você manter essa frequência vibracional alta, com meditação, com tudo isso, você vai ter uma melhora. Você pode não ter a cura, mas você vai ter uma excelente melhora. E eu acredito que para alguns casos, só não piorar já é uma excelente melhora. Mas eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. E eu sei que depois desse vídeo vão vir muitas dúvidas. Então, eu espero vocês e as dúvidas. Namastê!